caso Luiz Carlos Serra continua sendo um dos casos mais enigmáticos do Brasil de ufologia que já foi falado na época. Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar sobre esse relato. Em 24 de março de 1978, a tranquila Penalva, no interior do Maranhão, tornou-se palco de um episódio que parece ter escapado das páginas de um romance fantástico. Naquele dia, o adolescente Luiz Carlos Serra, então com 16 anos, colhia goiabas em meio à mata quando uma luz violenta rasgou o céu. Um objeto arredondado surgiu acima das árvores e antes que pudesse reagir, seu corpo ficou imóvel. Luiz foi suspenso do chão e levado para dentro do que mais tarde descreveria como uma espécie de nave iluminada e com pequenas janelas. No interior do objeto, 3 figuras diminutivas o observavam. Vestiam trajes metálicos e capacetes com visores escuros e seus gestos eram tão estranhos quanto silenciosos. Um deles introduziu um tubo em seu nariz, outro colocou uma esfera líquida em sua boca. Depois disso, tudo se apagou. A última sensação que teve foi a de cair em um breu úmido, cercado por capim alto. 4 dias se passaram até que em 27 de março, Luiz despertou atordoado em um matagal da própria Penalva. Não conseguia mover o corpo nem articular palavras. Foi encontrado por um pescador que o levou para casa e em seguida ao hospital. Os médicos que o atenderam ficaram desconcertados, dentes quebrados ou arrancados, orelhas machucadas e chamuscadas, rigidez muscular extrema e ausência total de sensibilidade à dor. Ele sequer conseguia ingerir água, sobrevivendo apenas com soro. A doutora Linda Macieira, da época, acompanhada de uma equipe de 6 profissionais do Hospital Serra em São Luís, entre eles o neurologista Dr. Antônio Saldanha, submeteu o jovem a uma bateria de exames. Nada explicava o estado de choque, o mutismo, a paralisia temporária ou a resistência incomum à dor. 2 psiquiatras também o avaliaram. Quando finalmente voltou a falar, Luiz repetiu sua narrativa sem hesitações e ainda desenhou com precisão o objeto e as criaturas que vira. Em 7 de abril recebeu alta, deixando atrás de si um rastro de perplexidade. O caso chamou a atenção do ufólogo norte-americano Bob Pratt, que percorreu a região entrevistando moradores, autoridades e o então prefeito João Francisco Mendes da época. Todos confirmaram a reputação íntegra do rapaz e relataram avistamentos de um objeto luminoso nos dias em que ele desapareceu. Até hoje, o episódio envolvendo Luiz Carlos Serra permanece entre os relatos de abdução mais detalhados e intrigantes do Brasil. Sustentado por testemunhos, exames médicos e marcas físicas que desafiam explicações convencionais. Um mistério que continua ecoando na mata e onde tudo começou. Se você saber dessa história, deixa aqui seu comentário, me segue, curte, compartilha, coloca nos seus favoritos e deixa aquele like para dar força no impulsionamento do vídeo e até o próximo caso ufológico. A noite em Talavera La Real. O caso Talavera La Real aconteceu na madrugada de 12 de novembro de 1976, na base aérea de Talavera La Real, em Badajoz, Espanha. 3 soldados em patrulha afirmaram ter visto e disparado contra um ser luminoso de aparência humanoide. O episódio se tornou um dos relatos mais famosos da ufologia espanhola. Era pouco depois da meia-noite, em 12 de novembro de 1976. A base aérea de Talavera La Real dormia sob o céu frio de Extremadura, quando 2 soldados, José Maria Trejo e Juan Carrizosa, patrulhavam a área de combustíveis. O silêncio da madrugada foi quebrado por um som estranho, semelhante a uma interferência de rádio que logo se transformou em um silvo agudo e ensurdecedor, prolongando-se por vários minutos.
Assustados, os soldados acreditaram que poderia ser uma sabotagem e decidiram investigar. De repente, um brilho intenso iluminou o céu por cerca de 15 segundos, como se algo tivesse rasgado a escuridão. Um terceiro guarda, José Hidalgo, juntou-se a eles com um cão de guarda. Juntos, avançaram pela área, atentos ao menor movimento. Foi então que ouviram um som de galhos de eucalipto se quebrando. O cão correu em direção ao barulho, mas logo voltou assustado, com um pelo eriçado, arrepiado. À frente dos soldados emergiu uma figura impossível, um humanoide de quase 3 metros de altura, de cor esverdeada, que parecia emitir luz própria. Sua presença era silenciosa, mas esmagadora, como se a própria noite tivesse ganhado forma. Os soldados, tomados pelo pânico, abriram fogo com suas metralhadoras. As rajadas ecoaram pela base, mas o ser não caiu. Pelo contrário, sua luminosidade aumentava, como se os disparos não o afetassem. Por instantes, o humanoide permaneceu imóvel, até desaparecer em um clarão súbito, deixando apenas o silêncio e o cheiro de pólvora no ar. O que os soldados relataram foi como se fosse um som estranho, interferência e um silvio agudo por vários minutos prolongados. A luz no céu era estranha, tinha um brilho intenso que durou cerca de 15 segundos e a aparição desse ser humanoide de quase 3 metros, verde e luminoso. A reação deles foi darem disparos de metralhadoras que não tiveram efeito. O desfecho foi o ser desaparecer em um clarão sem deixar vestígios. O caso Talavera Real permanece como um dos episódios mais misteriosos da ufologia espanhola. Para alguns foi apenas uma confusão ou alucinação coletiva. Para outros, um encontro real com algo além da compreensão humana. O que é certo é que naquela madrugada 3 soldados viveram uma experiência que os marcou para sempre. Um encontro com seres que parecia não pertencer a este mundo. Depois do episódio em Talavera Real, os soldados afirmaram em depoimentos oficiais que realmente viram um ser luminoso e humanoide. Ouviram sons estranhos e dispararam contra a aparição sem efeito algum. Eles mantiveram seus relatos ao longo dos anos, descrevendo o medo intenso e a sensação de que enfrentaram algo não humano. O que os soldados continuaram afirmando, que eram o José Maria Trejo e Juan Carlos José Luján, relataram que ouviram um som parecido como umas interferências que tem em rádios e seguido de um silvio, um barulho profundo que durou vários minutos agudo. Após isso, o brilho intenso se abriu no céu e mais tarde a figura de cerca de 3 metros, verde e luminosa, que desapareceu. Disseram que abriram fogo várias e várias vezes com metralhadoras, mas os disparos não tiveram nenhum dano. José Hidalgo e o terceiro guarda que acompanhava com um cão de patrulha disse que o animal ficou muito aterrorizado e se recusava a avançar. Ele confirmou ter visto a figura e descreveu o mesmo clarão súbito quando o ser desapareceu. Depoimentos posteriores dos soldados afirmaram também que o ser parecia feito apenas de luz e não reagia a tiros. Descreveram também uma sensação de pânico, impotência e dormência no corpo, como se estivessem diante de algo que não pertencia ao mundo humano. Décadas depois, José Maria Trejo manteve seu relato em entrevistas e nunca mudou, dizendo que nunca esqueceu aquela madrugada e que continua convencido de que enfrentaram um fenômeno real e inexplicável. Os soldados não recuaram em seus testemunhos até hoje. Para eles, o que aconteceu em Talavera Real não foi ilusão nem engano. Foi um encontro direto com um ser desconhecido que resistiu ao fogo das armas e desapareceu em luz. O medo que sentiram, a estranheza do episódio marcaram suas vidas para sempre, transformando aquela noite em uma das histórias mais enigmáticas da ufologia espanhola. Se vocês gostou, se vocês já conheceu, me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos favoritos, deixa seu like que é muito importante e o comentário, e até o próximo caso ufológico. O caso Los Vilares, o encontro de Dionísio Ávila. Em 16 de julho de 1996, na pequena localidade de Los Vilares, em Jaén, Andaluzia, o cotidiano rural foi atravessado por um acontecimento que se tornaria um dos episódios clássicos da ufologia espanhola. O protagonista foi Dionísio Ávila, agricultor aposentado de 66 anos,
Homem simples e sem pretensões, que relatou um contato direto com um objeto voador não identificado. O caso marcado por estranheza, testemunhos e ampla repercussão midiática permanece até hoje como um mistério sem solução. O encontro era meio-dia e o sol castigava os campos andaluzes. Dionísio caminhava lentamente até sentar-se numa pedra à sombra de uma árvore. O silêncio rural foi interrompido por um odor forte e um zumbido baixo, como se o ar vibrasse em outra frequência. Diante dele materializou-se um objeto metálico em forma de cúpula, com cerca de 3 metros de comprimento e 1,5 metros de altura. O brilho intenso refletia o sol nas janelas ovais de vidro negro. No topo, cabos pareciam conectar-se a linhas de energia próximas. Curiosamente, Dionísio percebeu que ao recuar alguns metros, o objeto desaparecia de sua visão, mas ao se aproximar novamente, lá estava ele, sólido e real. O agricultor descreveu uma sensação de presença como se fosse observado. Não houve diálogo, apenas uma atmosfera de inteligência silenciosa. O objeto pulsava vivo e Dionísio ficou paralisado entre o medo e o fascínio. Qual o mistério? O episódio foi amplamente divulgado pela imprensa espanhola e rapidamente ganhou notoriedade. Ficou conhecido como Caso Los Vilares ou OVNI de Dionísio Ávila. Foi estudado por ufólogos e citado em programas de televisão e até hoje não possui explicação científica definitiva. Mais do que um relato, o encontro de Dionísio tornou-se quase uma parábola rural. Um homem aposentado, sentado à sombra de uma árvore, ver o cotidiano se rasgar por um instante e revelar o insólito. O contraste entre a simplicidade da cena, pedra, árvore, sol e a aparição metálica cria uma narrativa de choque entre o humano e o cósmico. É como se o universo tivesse escolhido um camponês anônimo para testemunhar que há mais além da terra que cultivamos. O objeto, com suas janelas negras e cabos misteriosos, não é apenas uma máquina. É um símbolo daquilo que escapa à compreensão, um lembrete de que o invisível pode estar a poucos passos de distância. O desfecho do que aconteceu. Após alguns instantes, o objeto desapareceu repentinamente sem ruídos de motores ou explosão. Testemunhas no local posteriores relataram que o local permaneceu com um odor forte e persistente, semelhante a ozônio ou queimado. Não houve vestígios físicos duradouros, nem marcas no solo, nem peças metálicas, apenas a lembrança de Dionísio e um impacto psicológico. Dionísio Ávila, profundamente impressionado, relatou o caso à imprensa local e tornou-se conhecido em toda a Espanha como um agricultor que viu o OVNI de Los Vilares. Apesar da idade avançada, manteve firme sua versão até o fim da vida, afirmando não buscar fama ou dinheiro, apenas contar o que havia presenciado. O episódio lhe trouxe curiosidade e ceticismo da comunidade, mas também respeito por sua insistência em não alterar o relato. A repercussão foi muito grande e o caso foi investigado por ufólogos espanhóis e ganhou espaço em jornais e programas de TV, e é lembrado como um dos contatos imediatos mais intrigantes da década de 1990 na Espanha, justamente por envolver um homem simples, sem antecedentes de invenções ou histórias fantásticas. O objeto desapareceu como se nunca tivesse existido, deixando apenas o silêncio e o cheiro estranho no ar. Dionísio, sentado na pedra, ficou com a sensação de que havia sido escolhido para testemunhar algo que não se destinava a olhos humanos. O campo voltou ao seu ritmo normal, mas para ele nada seria igual. O cotidiano rural havia sido mexido por um instante e revelado um mistério dos cosmos. Se você já ouviu falar, se você conhecer, deixe aqui seu comentário, que é muito importante, o que vocês acham. Deixe o seu like também, me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos seus favoritos. E até o próximo caso ufológico.
O caso São Benedito do Sul, ocorrido em 19 de julho de 1967, em Pernambuco, é lembrado como um dos episódios mais hipnóticos da ufologia brasileira. Uma noite em que o sertão se tornou palco de um clarão indizível e de uma revelação sobrenatural. Era noite no agreste pernambucano, o silêncio das colinas de São Benedito do Sul era quebrado apenas pelo som dos insetos e pelo vento leve que atravessava a mata. De repente, um clarão pulsante rasgou o céu, iluminando a paisagem como se fosse pleno dia. O tempo pareceu sofrer uma suspensão e os moradores sentiram que estavam diante de um abismo do infinito. Testemunhas relataram a presença de um objeto metálico de forma incomum pairando sobre a região. Da luminosidade emergiam figuras de presença hipnótica, humanoides silenciosos que observavam com os olhos penetrantes. Não havia palavras, apenas uma sensação de eco interior, como se pensamentos invisíveis atravessassem a mente dos que estavam ali no dia. Alguns moradores afirmaram que o objeto desceu próximo ao solo, irradiando uma energia que parecia indelével, gravando em todos uma marca de espanto e reverência. O caso foi registrado em jornais locais e citado em investigações ufológicas como um dos mais fortes relatos da década de 1960 no Brasil. Maria de Figueiredo foi uma jovem de 18 anos que morava em uma área rural de Pernambuco. E nessa mesma noite, dia 19 de julho, ela percebeu também um clarão intenso vindo do céu que iluminou o sertão de forma incomum. Maria relatou ter visto 3 pequenos seres com cerca de 1 metro de altura, cabeças grandes e olhos brilhantes. Eles se aproximaram dela e, segundo o relato, pareciam emitir uma espécie de energia hipnótica. O episódio é classificado como de 4º grau na ufologia, porque não se tratou apenas de avistamento de luzes ou objetos, mas de interação com entidades. Maria disse que ficou paralisada e recebeu uma mensagem silenciosa, como se fosse transmitida diretamente à sua mente. O caso rapidamente se espalhou pela região. Muitos moradores afirmaram ter visto o clarão naquela noite também, reforçando a credibilidade do relato. Para os habitantes, aquela noite se tornou inesquecível. O cotidiano simples foi invadido pelo inefável e São Benedito do Sul entrou para o mapa dos grandes mistérios. Até hoje, o episódio é lembrado como um testemunho vivo de que o extraordinário pode sim se manifestar em lugares humildes e silenciosos. Em suma, o caso São Benedito do Sul, de 1967, permanece como uma narrativa literária e ufológica de um choque e mistério. Um instante em que o sertão pernambucano foi tocado pelo insondável e o cotidiano se transfigurou em mito. São Benedito do Sul é hoje uma cidade tranquila do interior de Pernambuco, conhecida por sua paisagem serrana e vida agrícola. O caso de 1967, envolvendo a senhora Maria de Figueiredo e seres pequenos que teriam aparecido em um clarão, é tratado como um dos episódios mais intrigantes da ufologia brasileira até hoje. Não há registros oficiais de continuidade ou novos avistamentos relacionados diretamente a este caso. Ele permanece como testemunho isolado, mas ainda citados em podcasts, vídeos e estudos ufológicos. O silêncio atual reforça o caráter mítico do episódio. A cidade vive normalmente, mas carrega em sua memória coletiva o peso de ter sido palco de um contato considerado de 4º grau. Para os ufólogos, São Benedito do Sul também é lembrado como um ponto de referência na cartografia dos mistérios brasileiros. Se você gostou, me segue, curte, compartilha, republica, coloca meu vídeo nos seus favoritos, deixa um comentário de vocês que é muito importante e aquele like para dar força no vídeo. E até o próximo relato ufológico.